evolução de participações em gols do Gabriel Peck. Olha só. Vai lá, meu querido. Brilha. Sobre Gabriel Peck, então, entrando aí no assunto futebol, o assunto aí que veio à tona hoje com a notícia do Central da Toca, do Samuel Venâncio, sobre o interesse concreto do Cruzeiro no Gabriel Peck. É um jogador que saiu aqui do Vasco, né, no início ali de 2024, foi contratado pelo LA Galaxy lá da MLS dos Estados Unidos, já está completando aí 3 temporadas lá. E assim, o Gabriel Peck, um jogador que, poxa, não tinha se firmado tanto no Vasco ali nos primeiros anos, 2021, 2022 ali, que foi quando ele realmente começou a ter um volume de jogos maior, que em 2021 ele teve 39, em 2022 ele teve 47 partidas. O Vasco estava na Série B, com o Cruzeiro ali naqueles anos. No primeiro ano dele de no primeiro ano de primeira divisão com o Vasco, 2023, ele teve um número significativo de participações, 14 gols e 5 assistências em 50 jogos. E aí ele foi credenciado para ser negociado lá com o LA Galaxy, onde de fato ele tem um número bem expressivo de participações em gols. Tá, Bernardo, por que você está discordando do Luca? Por que você não acha que o Gabriel Peck seja uma contratação de tanto destaque assim? Eu acho que a MLS é um campeonato pouco confiável. Mas é porque ele ainda nem tinha discordado de você. Não, mas eu antecipei aqui, uai. Calma. Não, você que tem que ter calma. Você que Eu tô calmo, você tá cortando meu raciocínio aqui. Mas é porque você... Já esqueci meu caderninho aqui pra anotar os trem. Brincadeira, viu? O cara tá ficando doido. Mas falando assim, eu acho que a MLS é um campeonato pouco confiável. Eu até tava conversando informalmente com o Luca aí mais cedo quando saiu a notícia. De fato, os números são consistentes do Gabriel. Ele tem aí a temporada de menos destaque dele foi em 2025. O Pedro comentou isso na live mais cedo, sobre ele ser a única temporada dos últimos 4 anos aí que ele não entregou pelo menos 15 participações em gols. Ele ficou ali nos 14 com 10 gols e 4 assistências. Mas eu acho que a questão da MLS é um campeonato pouco confiável, né? O Pedro falou muito bem isso mais cedo. Quem assistiu a live ali a live da manhã viu isso. Os americanos são muito pautados na questão do entretenimento. E a MLS ela tem um grande investimento, né? Eu acho que tem grandes jogadores lá sim, mas tem um grande investimento no setor ofensivo, que faz com que a gente tenha bons jogadores de ataque jogando contra os operários da bola na defesa, né? Falando assim, né, de forma mais despojada. Então, assim, o nível de enfrentamento dos defensores que o Gabriel Peck tem é muito abaixo do que o nível dos brasileiros aqui. Então, a gente devia ter... Então, vamos usar os números dele no Vascudo. Então, mas como ele é um cara novo, no Vasco ali, se você pegar a última temporada dele, 2023, ele ainda tinha 22 anos. Muito novo. Ele já é um jogador muito... Ele é um jogador que amadureceu muito nos Estados Unidos. Só que eu acho que o pessoal tá usando esses números dele no LA Galaxy para poder justificar a contratação dele. Mas a gente tem que colocar esse asterisco aí. Eu acho que a MLS é uma liga para inflar número mesmo. Hoje, por exemplo, o Guilherme, que foi muito criticado no Santos ano passado, tá jogando lá no Houston Dynamo, se eu não me engano agora, e tem feito muitos gols lá, tem sido um jogador importante. Você vê que o Guilherme... participações de gol Exato. na temporada agora. E se você vê o Guilherme aqui, que saiu agora, ano passado, não é um jogador que você fala, poxa, ele tá chegando aqui, vai aumentar o nível do Cruzeiro. E aí tem 2 caminhos para interpretar essa contratação do Peck, na minha opinião. O Peck é um jogador que tá vindo para compor elenco? Pra mim, se for nesse estilo, boa contratação. Por quê? Porque o Peck, pra mim, ele é mais jogador que o Marquinhos, ele é mais jogador que o Wanderson, ele é um jogador talvez mais pronto que o Arroio, pelo Arroio ser muito novo. Agora, ontem mesmo a gente falou, poxa, se o Christian sair, supondo que seja o Sinisterra na esquerda e o Christian na direita hoje, se o Christian sair pra entrar o Peck, pra mim é um downgrade no time do Cruzeiro. Eu não vejo o Peck sendo um ponto incontestável pra ser titular do Cruzeiro. Ele é o quê? Um downgrade? Downgrade. Poderia ser um upgrade, mas não é. Daqui a pouco nós vamos falar aquelas palavras difíceis. Eu falei, o Eixo Azul é poliglota. É troglodita. Mas assim, eu acho que tem margem. É uma discussão que eu vejo que tem muitas pessoas que defendem muito a contratação, outras pessoas já falam, poxa, eu tenho desconfiança. O nosso próprio chat aqui que eu vi, tá pendendo pros 2 lados, a votação da enquete tá equilibrada. Eu acho que o Cruzeiro tem que reforçar o elenco. Essa frase aqui do Dias, isso me pega muito. Ele fala assim: fique então com Chico da Costa, Marquinhos e Wanderson. O Cruzeiro precisa qualificar o seu grupo. Porque normalmente quando a gente fala, tá vindo fulano, a gente já pensa, vai vir para ser... Gente, futebol é elenco, né? Você precisa ter um elenco. Não é todo mundo que vai chegar que vai ser titular, mesmo porque só entram 11 em campo. O Cruzeiro precisa qualificar a sua equipe. Concordo. O Cruzeiro hoje tem ali 13 titulares, 14 titulares, o resto, velho. O Wanderson é muito fraco. Marquinhos, às vezes, que ele atuou,
né? Não acrescentou absolutamente nada, pelo contrário, às vezes fez foi muita raiva, né? Chico da Costa, a gente não precisa nem falar a respeito desse rapaz, né? Então acho que o Cruzeiro precisa qualificar a sua equipe. O Peck é um cara que qualifica a equipe, né? Aí questão de valores, aí é outro caso, mas eu acredito, reforço, tá? Repito, para ganhar campeonato, ganhar competições, você precisa ter elenco, não adianta ter time. Sim, Por isso concordo. que eu acho que o PEC seria uma boa contratação, porque você está qualificando o seu elenco, né? Você vai... Mas se o PEC vier, o Cruzeiro vai trazer outro ponto? Pra ser titular? Incontestável? Mas o que é ponto incontestável? Porque Do nível do eu Sinisterra. não acredito que ninguém vai chegar aí e já vai, sabe? Eu vai ter acho que ganhar a hoje, posição. pra essa temporada, o PEC chega mais pronto que o Sinisterra. Ele consegue entregar mais pro Cruzeiro no Sinisterra Não nos próximos consegue, 6 mas meses. por causa da questão física do Sinisterra. Em Sim. talento, eu acho que não tem comparação. Não, sim, mas é porque a gente... Existe uma grande discussão em cima do Sinisterra, e aí eu acho que isso surgiu muito por causa da vinda do PEC. Se o PEC... Aparece essa notícia do PEC um mês atrás, o Sinisterra não entraria nem na discussão da comparação, porque todo mundo descartava ele. Sim. A imagem que o torcedor tá tendo hoje do possível Sinisterra, do que o Sinisterra consegue entregar se ele estiver bem fisicamente, eu acho que num pedaço ali da temporada caiu para um lado, no sentido do é impossível esse cara jogar, ele não consegue mais jogar, e agora eu acho que tá pendendo pro outro se esse cara ficar bem, ele vai deslanchar. Se ele ficar bem, ele vai ser o melhor ponta do Brasil. Se ele ficar bem, eu não acho que ele não vai nem não jogar, nem ficar 100%. Porque fisicamente, ele vai ter ainda as limitações de não conseguir ter a mesma arrancada que ele tinha, isso na minha opinião. Eu não acho que ele vai conseguir ter uma arrancada que um ponta, como por exemplo, esses grandes jogadores de velocidade conseguem ter. Ele não vai ser um cara que vai conseguir recompor 90 minutos da mesma forma que o PEC consegue, por exemplo. Eu acho que o Sinisterra, ele é um cara tecnicamente acima de todos que o Cruzeiro tem, mas ele peca em outras valências que são importantes. Ó, Que é bicho, fisicamente. Fisicamente ele não vai conseguir entregar igual os outros jogadores que o Cruzeiro conseguem. E aí, se a gente pensar no Arroio, por exemplo, o Arroio é um cara técnico e um cara que consegue jogar 90 minutos e ir voltando. Só que ele ainda é muito novo, é muito inconsistente. Ele varia demais. Ele dá 3 chutes no jogo. 2 ele isola, o outro ele acerta no canto. Contra o Palmeiras, pegando um exemplo aqui. Ele é um cara que não vai ter a consistência, por exemplo, que um PEC consegue ter. Que já é um cara mais rodado. Então, pra mim, se o PEC chega hoje, ele seria o ponta mais pronto pra jogar no Cruzeiro nesse resto da temporada. Então você tiraria, por exemplo, o Christian, se fosse um time com o Christian na direita titular e o Sinisterra na esquerda, você tiraria o Christian pra pôr o PEC agora? Eu não consigo cravar isso. tirar o Christian do time? É, Não. pois é. Não, mas é porque o Christian é um cara diferente de todos esses. Não, é porque, é só pra Esse alinhar que a eu acho que é o expectativa. Eu ponto. acho que, é isso que eu tô falando. O PEC, eu acho que é um bom reforço pra poder dar quantidade e volume pro elenco, porque o elenco do Cruzeiro hoje é curto. O Arthur Jorge olha pro banco, ele tem que apostar direto no Kenji, ele tem que apostar, às vezes colocar o Marquinhos, o Bruno Rodrigues, que a gente tá esquecendo da equação, mas o Bruno Rodrigues tá entrando muito. Sim. O Wanderson nem entra mais, porque o Arthur Jorge já deve ter desistido dele também. Agora eu falo, quando eu olhar pro banco, você tem uma opção igual o PEC, excelente, ótimo. O Cruzeiro precisa disso, principalmente pensando na maratona do segundo semestre. Agora, eu tô escalando um Cruzeiro. O Cruzeiro que jogou contra o Barcelona do Equador, por exemplo. Foi o último jogo bom ali, né, ainda teve um jogo contra o Fluminense, mas o jogo que o pessoal tava inteiro ali e foi escalado de acordo com a qualidade técnica. Ele colocou o Christian na direita e colocou o Sinisterra na esquerda. Pensando em um Cruzeiro que vai enfrentar o Flamengo nas oitavas da Libertadores, falando em pensar em brigar por título da Copa do Brasil da Libertadores, eu esperava que chegasse um ponta que fosse capaz de falar assim, não, Christian, você vai ter que jogar muito mais pra você poder manter sua titularidade na direita, porque olha o cara que a gente tá trazendo. Agora, eu não acho que o Gabriel Peck seja esse cara. Pra mim, eu colocaria o Christian na esquerda e o Peck na direita. E tiraria o Sinisterra do E time? tiraria o Sinisterra do time. Não, tá não é não. doidão. Sem chance. Hoje, eu Não. faria isso. Não, eu não assim, acho que o Sinisterra tá pronto pra jogar Eu 90 acho que minutos tá. pra ser titular do Cruzeiro. Eu não acho. Principalmente que a gente. O que eu penso? Ô, Luca, nós estamos nessa parada, né? Sim. Que vai ser ótimo para os atletas descansarem e tal, não sei o quê. Vai ter o período de treinos. Cara, falar alguma. A gente só vai ter. Como vai ter essa parada, né? O Tuti vai poder trabalhar.
Aí nós vamos ver como é que esse time volta. Mas, gente, o Sinisterra, com saúde, ele é titular absoluto do Cruzeiro. Absoluto. O Cruzeiro não tem um jogador driblador e com a inteligência que ele tem, não. Não tem. Ali na frente não tem. Sinisterra é diferente. Ele é diferente. É diferente. Se ele tiver saudável, eu na minha modesta opinião, ele é o titular. O Christian é titular, né? Eu gostaria de ver alguém para brigar ali com o Arroio, sabe? E mais uma vez... Mas ele é meio da posição do Arroio, né? Então, o Sinisterra joga na esquerda e o Arroio joga pra direita. Então é o cara o Peck joga pela direita lá no LA Galaxy. Então o Peck é pra brigar direto com o Arroio. Com o Arroio. E outra, qualificar o elenco. Se você esperar que Wanderson vai sair do banco, Marquinho, Chico da Night para mudar um jogo, não muda, né? Então, mas aí eu tô te devolvendo a pergunta, porque eu quero realmente entender o que você tá pensando. Se o Peck chega nessa ideia de composição de elenco, o Cruzeiro vai buscar algum outro ponta titular incontestável? Não, Bernardo, não tem titular incontestável em futebol, né, velho? Os caras vão ter que chegar não, quando e eu ganhar falo, a posição. Quando eu falo titular incontestável, é tipo um jogador que não abre margem para esse tipo de discussão que a gente tá tendo. O Fabrício Bruno, quando o Cruzeiro traz ele do Flamengo, não teve margem para esse tipo de discussão que a gente tava tendo aqui. Ele teve que mostrar em campo? Teve. Mas é um jogador que a gente sabia do nível técnico dele. Mas hoje eu acho que o Cruzeiro tem pontas melhores do que o Cruzeiro tinha zagueiros. O Cruzeiro Sinisterra é bom. O Christian é um dos melhores da posição, apesar de não ser o ponta-ponta, ele joga como ponta, vamos colocar posição, né? Ele não joga na posição de meio, ele joga na posição de um ponta. O Arroio, apesar de ser inconsistente, é um bom ponta, e eu acho ele muito bom. Eu também gosto do Arroio. Então, mas eu acho que ele não é um cara... Não, nenhum desses são jogadores incontestáveis, que é o que você tá falando. Isso. Nenhum desses. Mas o Cruzeiro tem um grupo bom. Concordo. Com a chegada do Peck, a gente tá colocando aqui, né? Possivelmente, Mas, assim, Peck, Sinisterra, Christian e Arroio. Vou colocar esses quatro aqui. O Kenji correndo por fora, porque é da base, tem menos rodagem. Sabe o que acontece? Tá tendo uma... Eu tô reparando aqui, vendo Gente, futebol são 11 titulares, tá? 11 titulares. Aí fala assim, mas pagar caro pra um cara que vai compor elenco... Gente, o que vocês querem então? Tem 11 jogadores que tudo... top de linha, milionários que custam... Paga caro em 11 e o resto é da base, né? E o resto não precisa preocupar, gente. Mas quer ser campeão? Tenha elenco. Tenha elenco. Né? Não vou exagerar que, tipo, 2003 você tinha 3 jogadores para uma posição, né? Mas eu lembro uma vez que o Alex... Era um jogo difícil, não vou levar que jogo que é, que aí o substituto foi o Sandro. Que isso? Que o Sandro jogou naquela partida, velho, negócio maluco, assim. O tanto que o cara jogou nesse jogo que o Alex ficou ausente. Você precisa ter elenco. Porque toda vez que a gente pensa assim, Matheus Pereira deu nele uma dor de barriga, todo mundo tem dor de barriga coletiva, sabe? Caio Jorge não tá fazendo gol, o Caio Jorge tá com dificuldade nesse momento, e o cara que substitui ele é alérgico a gol, a gente fica com dor de barriga, sabe? Você precisa qualificar o seu elenco. Duas coisas importantes. Ele é um cara novo, não é promessa, não é joia, mas é um cara que tá chegando no auge físico da carreira, 25 anos, uma ótima idade para chegar e performar o futebol melhor da carreira, né? Chegar aqui e ser a melhor temporada dele. E é um cara que não teve nenhuma lesão ainda significativa, né? Não perdeu muitos jogos pós lesão, teve ele outro tem um que perdeu ritmo dois de jogos grande mesmo. Mas sempre jogou muito jogo, sempre que esteve presente ali, sempre que esteve disponível, sempre jogou, nunca teve aquela lesão que fica 2, 3 meses fora. Então, isso são coisas importantes, pensando num cara que vai investir um dinheiro firme, né? A gente não tem muita ideia ali de proposta, muita ideia de pedido, mas a notícia que saiu, não lembro quem foi que falou que era mais ou menos, que eles pediram 10 milhões de volta, né? Foi o valor que foi comprado lá, né? A gente imagina que não vai vender por muito menos do que comprou do Vasco, 10 milhões de dólares. Então é um valor considerável, mas tem esses pontos. É um cara que vai chegar com uma idade boa. E o Peck tem... Os números do Peck realmente são muito bons na MLS. São, sim, extraordinários. Se for parar pra pensar assim, agora fazendo um contraponto, né? Porque acaba que quando a gente vai discutindo, parece que o negócio vira 880. Ou o Peck é o titular incontestável, ou ele é o bagre máximo. Mas não é isso. É o meio termo. Gente. É o meio termo. E eu acho que é o meio termo indo
pra bom ainda. Isso, por isso que eu falei, eu não tô preocupado, neste momento, gente, a titularidade, isso vai vir com o tempo. Sim. O cara, ou ele é bom, ou ele é ruim, ou ele serve pro Sim. esquema, ele serve pro esquema e tal. Mas no momento, sinceramente, a minha preocupação é qualificar o elenco. Precisa de um primeiro volante, né? Precisa de um primeiro volante, porque só existe o Romero hoje no Cruzeiro de primeiro volante, né? Então, assim, eu quero qualificar o elenco para quando precisar fazer uma substituição, o cara olhar pro banco e falar assim, é o Wanderson, sabe? Vai lá. Aí você dá orientação pra ele, Sim. muda o jogo pra mim. Sim. Não vai. Ô Chico, planta lá na área e faz um gol. E faz aquele gol que a gente... Não vai rolar, entendeu? Então é essa questão, sabe? Eu entendo anseios da torcida pra ter vários Pelés e Maradonas e Messi, mas não vai rolar, não. O Peck, ele em 2023, nas 19 participações de gol dele, vou até te provocar essa pergunta, gente. Uhum. Qual foi o último ponto do Cruzeiro? Agora, tá vendo? Eu puxo puxo a sardinha pro Peck também. Qual foi o último ponto do Cruzeiro que entregou 19 participações de gol numa temporada? Não sei. Não teve. Muito tempo que não O tem. Bruno Rodrigues em 23. Mas... Ele era o ponto. ele era Ele era o ponto. Ele fez jogos de falso 9, fez, mas majoritariamente ele era o ponto. E naquela temporada, se eu não me engano, ele teve 13 gols e 7 assistências. Foi o nome do Cruzeiro naquele ano de 2023. E a gente vê na época, assim, um tanto que foi um jogador fundamental. O Vasco de 2023, gente, era muito ruim. Tanto que brigou pau a pau ali para não ser rebaixado também. Então, eu acho que sim, é uma temporada de destaque dele ali em 23. E ele foi consistente no LA Galaxy depois. 36 participações em gols em 2024, que o LA Galaxy foi campeão da MLS, é um absurdo. Esse ano, pegando, ele só não finaliza mais a gol, tanto de tentativas, mas também de acertar o gol, do que o Messi na MLS. Ele é o segundo colocado nas duas estatísticas e é o sexto jogador que mais tem dribles. Então, assim, eu acho, concatenando todas as ideias, ajuda. Melhor que a maioria do que a gente tem aqui. Talvez é uma questão de realinhar expectativas, porque eu falo, quando começou a se especular, eu achava que viria um jogador nível do Sinisterra. E aí tem um disclaimer grande, porque o Sinisterra tá aqui também por causa das lesões dele. Qual é o nível do Sinisterra, né? Exato. O nível dele talvez seja nível de Premier League. Eu achava que talvez fosse um jogador que não abrisse margem para essa discussão. Cara, vamos no chat rapidinho? Que tem esses questionamentos eu acho massa. Primeiro o Fernando Rodrigues falando aqui, bem que o Cláudio diz. A torcida do Cruzeiro não é a mesma de antigamente. Não estamos aceitando qualquer merda. Ô, Fernando, deixa eu te falar. Se você... eu não sei qual que é a sua idade, mas 2013, quando o Cruzeiro monta aquele time com um monte de peças que poderiam dar certo, porque... hoje em dia acabou tudo, né? Porque se você pensar... Contestáveis. Eram peças contestáveis. Goulart vem do Goiás. Muitas apostas. Everton Ribeiro veio do... Curitiba. O time todo, você vê Milton, o time foi montado. O Newton tava no Vasco. Naquela época ali, o jogador mais badalado chegou foi o Diego Souza, que acabou sendo o primeiro a sair e veio o William no lugar. Isso aí eu acho uma grande bobagem falar isso, ô Fernando, porque futebol, cara, não é ciência exata. Falar que a torcida do Cruzeiro é foda, velho. A torcida do Cruzeiro é fodida na bolinha, porque pega a média de público, tá sempre apoiando, tá sempre mostrando, sabe, eu acho que a torcida do Cruzeiro bosta é a de rede social, aí eu vou concordar com você. A torcida de rede social do Cruzeiro é uma merda mesmo, concordo, aceita qualquer porqueira, que reclama de tudo tá ruim, mas eu discordo você veementemente, velho. Futebol não é ciência exata, o PEC pode chegar e pode regaçar a boca do balão igual 2013. Eu lembro que em 2013, cara, eu ia lá na toca pela Band e olhava pro Fábio e falava, vocês vão ter que começar, vocês vão ganhar esse ano essa porra. Aí o Fábio tem que dar liga, Priscilão, tem que dar liga, porque tem muitos negócios de futebol, né, de dar liga. E eram todos desconhecidos. Se você pensar, o time do Cruzeiro, velho, Egídio. Desconhecidos assim. Era assim, velho. Você vai falar que Ricardo Goulart joga com a bola toda, velho? Que isso? Não. Eram jogadores mais jovens que caras. estavam começando a ter uma projeção. O Everton Ribeiro tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil com o Coritiba. O Goulart, acho que ele fez 30 gols. O Goulart foi artilheiro da Série B, né? Foi artilheiro da Série B. Série B. Não, sim, é o que eu tô falando. Por isso que eu tô falando, entendeu? Série B, entendeu? O Cruzeiro trouxe um cara da Série B. Sim. Que ao termo do Campeonato Brasileiro era um monstro, sim, entendeu? Era um monstro. Então, gente, de novo, futebol não é ciência exata. E essa parte de ficar, sabe? O Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, cara, acho que agora que a torcida do Cruzeiro ficou bruta mesmo. Agora, depois de tudo que aconteceu,
que ela foi feita de boba, aplaudiu vagabunda e ela virou uma torcida foda. Ela já era, mas agora ela é uma torcida simplesmente sinistra. Vamos continuar aqui. E a outra, essa aqui também eu acho bem interessante, para aumentar a nossa discussão aqui. Vamos ver o que vocês acham disso. Pera que eu vou achar. Pera, Bernardo, ficamos colocando pressão. Não tô colocando pressão, não. Bernardo tá me chutando debaixo da mesa, velho. O pessoal não consegue ver meu pé ali, não. Dá pra ver que minha perna tá paradinha Para aqui, de me chutar, porra. Pera aí, deixa eu só voltar. Pera aí. Gente, eu não tô entendendo esse chat, não. Pera aí que eu vou procurar por aqui, ó. Que é uma questão do Gabigol que falaram aqui, quer ver? Enquanto você procura isso, só vou levantar um ponto que eu tô vendo no chat em geral aqui, que a discussão ela tá bem parecida com a gente aqui. Tem gente que super defende o PEC, tem gente que vai muito contra, tem gente que pesa muito em questão a valor. O que me incomoda nessa história toda é, o Legal vai pedir pelo menos 10 milhões de dólares ali no PEC, que é mais ou menos o que eles compraram 3 anos atrás. Como o Cruzeiro vende mal as peças dele, né? Poxa... É isso, né? Aí você bate os 10 milhões de dólares com os 15 de euros que a gente tá balizando aqui, o Kaique, sendo que o Kaique hoje é um jogador que era pra estar disputando a Copa do Mundo, Convocado. melhor lateral esquerdo do país, e falar a gente aceitando entre aspas, tá? Sim. Mas sim, normalizando 15 milhões de euros no Kaique, que eu falei ontem, quanto mais a gente tá falando do Kaique bem aqui, pra mim 15 milhões de euros ia ficando mais barato. Como que o Cruzeiro vende mal? Aí o Cruzeiro pega os destaques dele, vende barato, aí na hora de contratar qualquer jogador assim, vai qualificar, beleza, mas não é nenhum cara que vai ser titular incontestável. A proposta do Jonathan Jesus era... 12. Era 12? 12 de euros. Era 12 de euros, tinha gente já levando pro aeroporto. Pois é, como que a gente Se chega desvaloriza uma o de 10 nosso... pro Christian, como é que a torcida... O que a torcida vai querer? Exato. Exatamente. Exatamente. Então a gente fica comprando caro, vende mal. Ou aceita mal as propostas pelos nossos jogadores, né? E aí no mercado fala assim, não, chegou 12 milhões de euros, tem que vender o jogador. O Cruzeiro nunca vai conseguir proposta melhor que isso. A pergunta do colega aqui, que eu não tô achando mais, mas agradeço. Se você, na hora que eu falar aqui, você provavelmente vai ver que foi você coloca de novo ela aí. Ele fala assim, mas... Ai, que delícia, ó. Ventinho bom, agora cabe cheio de jaula que tá aqui. Ele fala assim, mas então, gente, não é melhor voltar com o Gabigol? Nossa senhora. Né? Velho, assim, cara, acho que o Gabigol, quando ele fez aquelas postagens lá, cara, meio que, sei lá, acho que ele meio que encerrou a passagem dele do Cruzeiro, vocês não acham, não, gente? O Gabigol é um atacante. Primeiro que são posições diferentes. O Gabigol é mais centroavante e o Peck é mais ponta. Não, encerrou, gente. Pelo amor de Deus. É autossabotagem da torcida pensar em Gabigol de volta aqui. Não dá, não. O jeito que ele encerrou aqui, tendo a oportunidade de bater o pênalti, que entre a especialidade dele, de bater o pênalti, colocar o Cruzeiro na final de uma Copa do Brasil que estava muito acessível pro Cruzeiro no passado. Não gosto nem de pensar assim, porque até me enerva, pensando realmente, o Cruzeiro era disparado o melhor dos 4 times daquela semifinal e conseguiu não ganhar sim, o Cruzeiro tava em vantagem, não era nem tipo, tinha que fazer o gol de pênalti para ficar vivo, não. Era fazer o gol de pênalti para poder passar a final. Tava na frente, conseguiu perder, o Corinthians fez o gol, o Wallace perdeu o pênalti, então assim, uma loucura. E ele não foi titular do Jardim o ano inteiro por algum motivo, né? Claro. Não é simplesmente, ele fez gol, ele vai ser titular. É o que eu sempre discuto aqui, né? O gol, ele importa. Mas tem algumas situações que o gol não vai te manter como titular, que é o que aconteceu com o Gabigol. Eu acho que assim, toda a situação que ele criou, até pro elenco é ruim, velho, porque você vê, o elenco não gostou do fato dele pegar e vestir a roupinha dele e ir embora. Tem muitas situações, né, cara, que envolvem. Não, é demais, velho. Sei que futebol é um profissional, não sei o que e tal, mas eu acho que é complicado. Hoje eu acho muito complicado, sabe? Eu acho que o Gabigol acaba que ele meio que fechou as portas pra ele aqui pelas atitudes dele. E caro, viu? É um jogador caríssimo, é verdade. É um jogador caro pra dedéu, viu? Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!